Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra, à nossa live toda segunda-feira. Vamos aguardar um minutinho, né? E aí o pessoal já vai chegando aqui. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, como sempre, vou falar um pouquinho do nosso centro, o CCDPE, é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, fundado pelo Eduardo Carvalho Monteiro. O Eduardo era um pesquisador espírita e que tinha um acervo muito rico. E com todo esse objetivo dele, né, das pesquisas espíritas, ele acabou fundando o CCDPE, onde o nosso maior objetivo, né, e foco é cuidar do acervo de documentos espíritas e expandir o espiritismo. Então, nós temos um acervo, assim, riquíssimo, com mais ou menos umas 30 mil obras, né, jornais espíritas, com todas as edições, e de lá saem muitos livros, muitas pesquisas, teses, muitos escritores utilizam o nosso acervo, né, para das pesquisas saírem os livros, e aí vão ser publicados, editados e publicados, né? Com isso, nós também somos uma editora, nós publicamos diversos livros em parcerias com diversos escritores ou outras empresas, né, ligadas ao espiritismo, e então é um trabalho muito importante, muito rico, né, para nossa evolução espiritual, para o que vai ficar, né? E fora isso, nós temos praticamente quase todos os dias de terça a sexta-feira, nós temos diversos cursos, cursos da doutrina espírita e assim cursos online. Antigamente eram presenciais, agora nós temos os virtuais, né? Mas quem sabe em breve a gente volte até mesmo com o híbrido, porque agora nós temos diversos alunos participando do Brasil inteiro e de uma riqueza infinita. Todo esse conhecimento, né, passado pela nossa diretoria de estudos espíritas, são muito especiais os cursos, vale a pena conferir. Fora isso, nós temos o nosso trabalho assistencial toda segunda-feira, que são essas palestras, e juntamente tem o grupo mediúnico, que faz um trabalho super especial. Uma hora antes, eles se reúnem, tanto agora um pouco presencial e na parte virtual também, e eles fazem esse trabalho de limpeza, de energização, assim como a nossa palestra, né, que temos toda segunda-feira, com esses palestrantes queridos, que vêm trazer a palavra de Cristo para nós, e por isso eu sempre digo para vocês, é muito importante a constância de vocês vir, né, para vir aqui assistir essa palestra conosco, porque toda a espiritualidade prepara os nossos lares, o nosso dia, para nós recebermos toda essa energia, né? E a espiritualidade, os mentores vêm até nós e nós somos todos reenergizados para o nosso lar, para nós e durante a nossa semana. Bom, é isso. Hoje nós temos o Roberto, nosso querido Roberto, vou colocá-lo aqui. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Sheila, boa noite a todos. Grande prazer estar de volta nessa casa. Muito bom te receber aqui, viu? Ficamos muito felizes. Bom, Agradeço. o Roberto,
Ele é um trabalhador do Centro Espírita Lírios da Misericórdia do Senhor. Hoje ele veio com um assunto que é bem extenso, né? Mas é sempre bom, proveitoso ter esse tempo com os nossos palestrantes para aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Olha, seja muito bem-vindo, viu, Roberto? Eu vou fazer a nossa prece e aí já vou dar o espaço para você, porque senão eu vou falar muito e aí não tem tempo para você, né? Ok, fique à vontade. Bom, vamos lá. Bom, vamos com pensamento no nosso Mestre Jesus, acalmando a nossa mente, o nosso lar, e recebendo essas boas energias que toda a espiritualidade trouxe até nós. Esse momento de luz, de paz, que a gente possa receber com muito amor todas essas palavras que serão ouvidas aqui, né? E o nosso palestrante, o querido Roberto, vai nos passar um pouco do seu conhecimento e que a gente possa evoluir com tudo isso. Que tenhamos um momento de muito amor e paz. Que assim seja, graças a Deus. Roberto, seja bem-vindo. Eu vou passar o espaço para você. Boa palestra. Muito obrigado, Sheila. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui nesse espaço. Agradecer aos amigos, aos irmãos do CCPDE, né, em especial a Júlia Neso, a Kátia Penteado, minha amiga Sheila, né, também nossos amigos da USE, né, na pessoa do Aparecido José Orlando. Também está conosco a Casinha Branca, que é uma sociedade espiritualista de Paraty, da minha amiga Leila Franco, né? E também a minha casa, Selmes, Centro Espírita Lírios da Misericórdia do Senhor, com a família Lírios, né, assistindo. Né? Aliás, eu quero aproveitar aqui e propor para a Sheila que os nossos irmãos, nossas irmãs lá de Paraty, da Casinha Branca, né, que tão logo passando dessa crise aí, estejamos todos vacinados, a gente tem que arrumar um pretexto de marcar um simpósio, um seminário, um encontro, mas lá em Paraty, para a gente aproveitar lá um final de semana de muito sol, cachoeira e mar, né, e poder sair um pouquinho de casa, né? Tenho certeza que a Leila Franco vai nos receber lá com muito carinho. Todas as nossas casas, né, tanto o CCPDE, a USE, a Casinha Branca e o CEOB, nós temos nossas redes sociais, YouTube, no Facebook, também no Instagram, né? E para todos nós é muito importante que você que nos assiste ao vivo, ou você que não vai nos assistir aí pela madrugada, ou quando for possível, né? Que entre lá e dê o seu like, o seu joinha, né? Nos ajude a conseguir aí um maior número, faça a sua inscrição, né? Que tenhamos o maior número de inscritos, né? Porque para nós isso é muito importante. E quando ganhamos essa evidência, né, as nossas casas ganham essa evidência nas redes sociais, nós podemos levar essa mensagem de Jesus, a doutrina espírita, para um número maior de pessoas que estão necessitadas. Nós vemos aí várias lives de outras celebridades, vamos dizer assim, com coisas pouco edificantes, atingindo milhões, né, de cliques, e nós, que estamos aí passando a palavra de Jesus, muitas vezes temos a timidez de clicar, dá um joia, dá um like, às vezes de compartilhar o link, né, para um amigo, para um parente, que também, de repente, essa palavra pode os auxiliar de alguma maneira num eventual problema aí, né? Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre mortes repentinas, suicídios e desencarnações coletivas, né? Então veja aí que o tema é bastante extenso, nós temos aí 3 títulos basicamente, cada um deles existe um livro escrito só sobre isso, né? Nós vamos tentar reduzir isso aqui e passar só uma ideia, né? Como vocês podem perceber também, o tema é repetido, né? Outras vezes já tiveram aí outras palestras com esse mesmo tema, né? Eu assisti uma palestra com esse tema com a Kátia Penteado, meu amigo Paulo Francisco também falou sobre o tema, e tantos outros colegas aí já falaram sobre isso. Mas isso é muito importante, repetirmos temas, porque cada vez que um palestrante diferente
fala sobre esse mesmo tema, ele pode abordar de uma maneira diferente, uma palavra diferente, uma colocação diferente, que vai atingir o coração de uma pessoa necessitada. Muitas vezes alguém assiste a minha palestra e vai falar, eu não fui com a cara desse palestrante. Ótimo, tem a palestra da Kátia, tem a do Paulo, tem a do Mendes, tem outras tantas que vai falar sobre o mesmo assunto, e é muito importante, né, que um de nós, consigamos atingir o seu coração, a sua necessidade. O entendimento sobre o tema também, né, por esses diferentes palestrantes, né, a gente respeita todos eles, todos nós buscamos como fonte, obviamente, a doutrina espírita. Desculpe. Todos nós buscamos os livros de Allan Kardec, mas buscamos, acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Essa é a nossa base primeira para tudo que falamos. Né? Então, respeitamos quem pensa sobre esse mesmo tema de uma maneira diferente, aborda de uma maneira diferente, não tem problema nenhum. Né? O que nós também respeitamos é a dor de cada um, a sua dor, minha irmã, a sua dor, meu irmão, que perdeu alguém, perdeu algum ente querido, né? E fala, mas vai falar sobre morte de uma maneira tão leve, vai simplificar tanto, vai tirar o peso da minha dor? Não, não queremos tirar o peso da dor de ninguém, muito pelo contrário, respeitamos e estamos aqui para trazer uma palavrinha de conforto. O tema morte, né, tão logo discutamos esse tema morte, né? Os questionamentos que nós mais ouvimos, por que aconteceu? Por que fulano? Por que tão tenra idade? Por quê? Porque muitas vezes a nossa resposta não está no porquê, mas no para que isso aconteceu. Então, se você não encontrou a sua resposta, você que busca alguma resposta, não encontrou por que isso aconteceu, busque a sua resposta no para que isso aconteceu. Para que o quê? O que eu vivi? Qual foi a experiência que eu vivi? Quais foram os ensinamentos que eu tive diante desse evento? E daí, muito provavelmente, eu começo a trilhar um caminho de encontrar esse conforto, né, dessa minha dúvida, dessa minha angústia diante da morte, né? Como lidar com a morte, né? Porque na nossa cultura, diversas culturas do mundo todo, obviamente, trabalham o mesmo tema, mas na nossa cultura é hábito no Brasil a gente evitar falar de morte. Fala, morte eu não quero nem falar, né? Como advogado, sei disso, né? Ninguém quer falar sobre testamento. Fala, não quer fazer a partilha já? Não. Está migorando e não sei o quê. Não, temos que falar sobre a morte. Temos que nos preparar para a morte. Temos que preparar os nossos entes para a morte, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente esclarece sobre o tema. Não digo mais simples, mas preparado vamos sendo para que quando isso aconteça. A nossa cultura, né, lida de uma maneira com a morte, a cultura oriental lida de outra maneira com a morte, os indígenas, né? Então, vários povos e várias culturas no mundo todo lidam de maneira diferente com esse evento morte, né? Mas, basicamente, o que nós vamos encontrar quando acontece o evento morte e quando existe a dor? Essa dor não é 100% dos casos, obviamente existem aí suas exceções, mas essa dor, muitas vezes, ela vai acontecer por dois fatores: arrependimento ou culpa. O arrependimento é aquele arrependimento, eu devia ter amado mais, eu devia ter beijado mais. Aquela roupa tão especial que eu guardo no armário para uma ocasião especial, não deu tempo de usar, eu devo usar agora. Aquela receita especial que a pessoa amada, meu ente, meu filho, minha esposa, minha avó, seja quem for, essa receita que a pessoa gosta, faz agora, faça agora. Não vamos ficar esperando essa ocasião especial, faça logo. Diga logo que você ama a quem você ama. Não espere uma ocasião. Não sabemos se vamos ter oportunidade nessa ocasião, se essa pessoa estará conosco ou se nós estaremos ainda com essa pessoa. Então, o arrependimento é esse que eu digo, né? O arrependimento, eu devia ter feito, dava para ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. E isso normalmente vai causando uma certa tristeza, uma certa angústia, né? E o outro fator, a culpa, esse um pouco mais pesado, é porque eu deveria mesmo ter feito aquilo que eu nem comecei a fazer. Eu nunca disse a essa pessoa, a minha geração, por exemplo,
a maioria de nós não aprendemos a dizer eu te amo para o irmão, para a irmã. Para os pais, muito mais facilmente nós falamos, mas para os primos, para os avós, para os tios, enfim, para um bom amigo, para uma boa amiga. Qual foi a última vez que você olhou para um amigo, para uma amiga e falou eu te amo? E eu te amo porque você é meu irmão, porque você é minha amiga, você é meu amigo, você me completa de alguma forma. Nós interagimos, nos inteiramos e eu me sinto feliz na sua presença, com a sua presença. Esse é o tipo de amor. As pessoas estão meio esquecendo de dizer que eu te amo. Eu não posso dizer que eu amo um amigo. Sim, eu amo meu amigo. Não tem nada de estranho nisso. Então, quando acontece o evento morte e eu não disse, mas sinto isso, aí bate a culpa. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter falado. Obviamente, como eu disse, isso não são... essa situação não acontece em 100% dos casos. Existem uma outra margem também que não se aplica nem arrependimento e nem a culpa. Mas esse é o problema nosso. Nós evitamos falar sobre a morte, nós não queremos falar sobre a morte, nós distanciamos. E tem mais, na nossa cultura ainda, muitos de nós usamos o preto durante o velório, né? A tradição diz lá que esse preto era para que o espírito desencarnado não me reconheça e não me siga para casa. Peraí, não na doutrina espírita, né? Nós estamos bem além disso, já entendemos bem mais do que está acontecendo, né? Então já dá para que trabalhemos muito melhor esse tema morte, com muito mais tranquilidade, muito mais naturalidade, não? Mas vamos lá, como eu disse, que a nossa base principal é o Evangelho de Jesus Cristo. E que Jesus, né? Mas como que Jesus entende, como que ele encara a morte, né? Que é o mais importante para nós, para o nosso ponto de partida, para a gente, a partir daí, escrever o que nós temos que escrever, né? Nós vamos encontrar lá no Evangelho, em Lucas 20:38, ele diz: ora, Deus não é Deus dos mortos, porém de vivos, porque para ele, para Deus, né, vivem todos. Olha que bacana, né? Muitos podem ler e parar aqui. Deus não é Deus dos mortos, porém dos vivos. Mas ele continua e complementa muito bem, porque para ele vivem todos. Então a morte para Deus, ela não existe. Todos nós, todos os espíritos, estamos vivos diante dele. Então por isso que nós tememos, por isso que nós sofremos com a morte, mas para Deus isso é nada. Ainda vamos encontrar também em Romanos 12:9, né, que diz: porque para isto também morreu Cristo, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O maior exemplo de lidar com a morte que nós temos é Jesus. Jesus, obviamente, na sua passagem, quando conosco esteve aqui, né, 2021 anos atrás, né, aproximadamente, ele, sabendo que o nosso grande medo, sabendo que o nosso grande temor é a morte, então ele foi e mostrou para a gente, olha, não uma vez, mas várias vezes, ele ressuscitou mortos, né? E depois ele mesmo se deixou morrer, se crucificar, desfalecer, para ressuscitar e mostrar: eu venci a morte, vocês também vão vencer a morte. Ele disse: as coisas que eu faço, vocês farão mais do que isso, sois deuses e não sabem. Ou seja, nós vamos superar essa morte a partir do momento que nós perdemos o medo e que nós entendamos o que é a morte de verdade, né? A morte nada mais é do que uma passagem. Ainda mais, lá em João 3:3, quando ele está conversando, Jesus está conversando com Nicodemos, ele responde, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nascer lá, no outro plano, não, lá a gente não nasce, lá a gente volta para casa. Nós nascemos aqui. Então nós nascemos aqui, vivemos, morremos, nascemos de novo e vamos assim evoluindo. Nós vamos evoluindo, nós vamos nos aperfeiçoando. E quanto mais eu vivo, quanto mais eu reencarno, quanto mais eu supero as minhas provas, as minhas expiações,
eu vou me elevando e mais próximo do reino de Deus eu vou ficando. Então eu preciso morrer para poder nascer de novo. E só nascendo de novo é que eu chego próximo do reino de Deus. E um dia chegaremos ao reino de Deus. Esse é só uma simples, né, uma pincelada muito rápida do que Jesus falava sobre a morte. Obviamente, tem muito mais coisas extremamente interessantes aí que ele fala sobre o tema, né? Mas nós, espíritas, né, tem uma escritora ucraniana que, né, em 1831, e na época ali era o Império Russo, né, uma escritora chamada Helena Blavatsky. Essa senhora, ela escreveu, obviamente, vários livros, né, mas uma frase que ela fala no livro já valeu o livro. Se ela escrevesse só aquela frase no livro, já estaria valendo. Ela disse: honrai a verdade com a prática. E aí parece que falou para nós, né, os espíritas. Honrai a verdade com a prática. Que verdade? Nós falamos da verdade da ressurreição, da reencarnação. Nós falamos de morrer e reencarnar várias vezes, que essa é a nossa verdade, então, e nós honramos essa verdade com a prática. Na prática nós estamos trabalhando isso. É assim que eu trabalho com a morte quando é na minha vida? Porque muitas vezes é muito simples eu falar na vida do outro, né? Quando alguém morreu, quando alguém está para morrer, enfim, não, isso não é nada. Mas e quando é na minha vida? Quando é na minha família? Como é que eu vou lidar com isso? É hora de eu demonstrar, então, qual é a minha fé verdadeira? Que, aliás, eu diria mais, né? Eu não tenho fé na reencarnação. Não tenho fé. Eu acredito, eu sei que ela existe. Eu sei que ela existe, então eu não preciso ter fé. Eu sei que vai acontecer, eu sei que é assim. E já que eu sei que é assim, eu tenho que agir dessa maneira na prática. Honrar a minha verdade, né, que é a verdade da doutrina, com a prática. Gosto muito também do conceito que diz que a morte é a essência da vida. A vida, né, poeticamente, né, disse que a vida tem gosto, ela tem sabor, porque existe a morte. Porque se ela fosse eterna, não teria essa mesma graça, né? Tal qual alguém que gosta de chocolate, imagine que você gosta de chocolate, e você vai trabalhar numa fábrica de chocolate. Então, dia todo, dia após dia, ano após ano, você vai sentir o cheiro forte de chocolate o tempo todo. Eu te falo, quer um pedacinho de chocolate? Você não quer sentir nem o cheiro mais de chocolate, você se fartou daquilo. Mas, para mim, que não trabalho na fábrica de chocolate, vou adorar um pedaço, 2, 3 pedaços, quantos for. Mas quando isso for muito abundante, nunca mais vai acabar, de certa forma isso perde a graça para gente. Tem um filme de Hollywood chamado Highlander, que ele fala sobre isso, né? Então esse Highlander, esse personagem, ele não morre, né? Ele não morre, então a cada X tempo ali, 70, 80 anos, ele assume uma nova identidade e continua vivendo. E ele fala no filme, essa personagem fala no filme, né? Que é muito sofrido isso, porque ele vê todos os que ele ama morrerem, mas ele não morre, ele continua. Então ele carrega essa dor muito grande dentro dele, né? A morte é a essência da vida, né? Sobre a morte prematura, a morte de crianças, que sempre é um tema muito difícil de falar, muito doloroso para todos nós, né? E nós temos aí notícias o tempo todo sobre isso, e nós nos perguntamos por quê, né? E como eu disse lá no começo, se não achamos o porquê isso está acontecendo, né? Vamos perguntar para que isso está acontecendo, né? Então essas mortes prematuras, né? Elas sim são prematuras, mas na nossa visão terrena, né? Então eu acho que é prematura daqui, de onde eu vejo, desse ângulo que eu vejo, né? Vocês, os pais, os parentes, todos achamos que é prematura, né? Uma vida que se iniciava e é ceifada, né? Mas para a espiritualidade ela não é prematura, ela aconteceu no tempo certo, aconteceu como tinha que acontecer. E como às vezes também acontece que não estava programado, uma morte mais violenta, uma coisa fora do script, vamos dizer assim, né? Deus, obviamente, na sua providência, reformula todas essas histórias. Nenhum desses, tanto a criança que desencarna, como os pais, os parentes, enfim,
Nenhum desses fica sem o consolo e fica sem a história reescrita, né, para que consiga entender o que aconteceu, ou que aquilo que aconteceu o sirva, né, fortemente para a sua evolução. Aprendemos muito com isso, né? Cada um de nós aí que temos a infelicidade, vamos dizer assim, né, de perder um ente ou de quase perder um ente, né, a cabeça ferve, a coisa gira, você vê, mas e se acontecer? E se eu perder? Né? E essa dor gigantesca que já está doendo em mim, como vai ficar? Ela vai aumentar. Né? Então, mas tudo, né, quando acontece e quando não acontece, nós aprendemos muito. E aí que nós aprendemos muito mais aquilo que eu te disse, né? A falar, eu te amo. A sua vida é muito importante para mim. Temi pela sua vida. Eu recentemente, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, né, quase perdi meu irmão, né, para a Covid, né? Foi na UTI, foi entubado 2 vezes. E nós todos, né, a família toda, sentimos demais, né? E eu me questionava o tempo todo em relação, né, é fé ou é a certeza? E agora? Agora é comigo. Como que eu sinto isso? Né? Mas vivemos mais do que a fé, vivemos a certeza, porque muitas vezes falar, mas no meu caso, graças a Deus, deu certo, mas em muitos casos a gente reza, a gente faz as vibrações, a gente faz todas as correntes e não dá certo. Não dá certo porque existem os planos de Deus. Às vezes a minha vontade, esse amor que eu sinto de segurar essa pessoa comigo, ainda nesse plano, pode coincidir com a vontade de Deus, mas às vezes não vai coincidir. E como é que eu vou me dar com isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Né? Então essas mortes prematuras que nós falávamos, né, muitas vezes prematura na nossa visão. Na visão da espiritualidade, ela está acontecendo exatamente no tempo certo. Exatamente como estava escrito. Essas crianças que acabam desencarnando, falecendo tão cedo, em tenra idade, né, muitas vezes já são espíritos elevados. Né? Não é um espírito criança. Ele está criança por conta, obviamente, do processo reencarnatório dele. Mas é um espírito que já viveu tantas outras vidas, tantas outras experiências, e agora vem como criança, mas por algum motivo, que nós vamos ver daqui a pouco, por algum motivo, essa vida dele é interrompida. Mas muitas vezes essa criança é um espírito mais avançado, mais evoluído, mais experiente, vamos dizer assim, que os próprios pais. Sobretudo hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, que o nosso planeta passa por essa transformação de provas e expiações e passa a ser um planeta aí de regeneração, né? Sobretudo agora, então, essas crianças que começam a reencarnar aqui já são espíritos mais experientes, já são espíritos mais preparados para essa transformação do planeta, para nos auxiliar, a mim, a você, nessa transformação do planeta. E a criança que falece, né, essa criança que morre, né, vai falar, mas é um anjinho, né? A gente escuta muitas vezes isso, carinhosamente, as pessoas dizendo, é um espírito puro, é um anjinho, né, um espírito elevado. Não necessariamente, como eu disse, é um espírito experiente que já teve outras reencarnações. Para esse plano, para essa reencarnação dele aqui, em que ele nasceu e faleceu, obviamente ele não carrega faltas. Também não carrega virtudes de ter feito bem, mas carrega, não totalmente bem, mas fez um bem maior, obviamente, vamos dizer assim, né? Que é despertar o amor dos pais, dos tios, dos avós, enfim, de quem está próximo dessa família. Despertou esse amor. Mas ele, por isso ele já é um espírito puro? Não, ele ainda está na provação dele, ou nas expiações dele, ele vai passar o que ele tem que passar ainda. Né? E quando perguntamos por que a morte do prematuro, né, o Livro dos Espíritos nos responde, né, que a morte prematura é o cumprimento de uma existência precedente, né? Então está complementando aquela existência interrompida antes do tempo, né? Também não raro essa morte tão prematura, tão rápida, ela serve como uma prova, uma expiação para os próprios pais, né? Tem a história aí dos pais envolvidos diretamente nisso também, né?
Nós sabemos que eles também viveram outras vidas também, que tiveram seus erros, seus acertos, como todos nós tivemos, né? E estamos tendo, né? E que para isso eles têm que passar uma prova, eles têm que passar uma expiação, e muitas vezes a expiação é perder um filho, né? Ainda criança. É uma dor gigantesca, né? Para quem passou por essa dor, né? Você, minha amiga, meu amigo, honestamente eu não sei dizer o que você está sentindo. Eu tenho uma leve ideia, eu não sei exatamente o que você está sentindo, de tão gigantesco que eu imagino que seja. Tá? Uma outra coisa, né, que a criança que morre, após o devido atendimento que ela vai ter na espiritualidade, né, quando pergunta o que vai acontecer com ela, né, se ela vai desencarnar, vai receber todo um atendimento, existe toda uma equipe espiritual para isso, somente para as crianças. Aí você fala, mas peraí, se ele está desencarnado, ele já não é criança. Sim, ele continua como espírito criança, embora ele tenha toda a experiência de vidas anteriores. Não vai acontecer ele desencarnar e fazer um download de toda a experiência dele de uma vez. Né? Ele vai continuar como criança, por quê? Porque ele pode passar por um tratamento, e vai passar por um tratamento, ou ele pode, dependendo dos planos, ele pode reencarnar logo na sequência, pode não reencarnar. No CELMES, na nossa casa espírita, nós fazemos às sextas-feiras, né, um trabalho muito especial, muito gratificante, que é justamente com essas crianças desencarnadas. Né? Esse trabalho toda sexta-feira acontece, nós fazemos as vibrações por elas, né? Esse trabalho é coordenado nesse plano, né, coordenado pela Clyde. No plano espiritual é coordenado pelo irmão Jairo, que muito nos honra, né, com a possibilidade de auxiliar nesse trabalho. Mas é onde essas crianças que desencarnam, imagina a perturbação, imagine, né, as incertezas de uma criança, de repente, não estou mais com meus pais, aonde eu estou, quem são as pessoas, o que está acontecendo. Então, existe a equipe espiritual que está os auxiliando, né, assim como já preparando aqueles que já vão reencarnar, que também vão estar com medo, mas para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? E o nosso trabalho de sexta-feira é justamente as vibrações, a doação de toda a nossa energia, enfim, para que essas crianças sejam auxiliadas, que sejam encaminhadas da melhor maneira, obviamente sempre dentro do planejamento, né, proposto por Deus, né, pela espiritualidade elevada. Né, toda sexta-feira nós fazemos isso. E essa criança que desencarna e vai reencarnar, ela é a prova, obviamente, da reencarnação. Por quê? Vamos lá. Se uma criança em tenra idade desencarnou e ela não vai mais reencarnar, então eu estou dizendo que Deus seria injusto. E nós já sabemos de pronto que isso não é verdade. Senão não seria Deus. Seria uma injustiça para esse espírito que vai começar uma vida, ela é interrompida e acabou, ele não tem mais uma chance? Sim, ele tem a chance. Então, isso demonstra, obviamente, a justiça divina, a bondade divina, né, que vai fazer com que ela, dentro do planejamento, então, ela alguma coisa evoluiu, alguma coisa aprendeu, ou simplesmente foi uma missão, mas agora ela volta a seguir o seu caminho de evolução. Muito provavelmente através de uma reencarnação, e vai viver uma vida como todos nós estamos vivendo. Quem sabe onde nós, né, você que está me ouvindo, ou eu mesmo, quem sabe onde nós já não passamos por isso. Fomos crianças, desencarnamos ainda como crianças, né, e agora estamos aqui vivendo a nossa vida, né, nossos erros e nossos acertos, e vamos lá, né. Ainda, de onde vem esse receio, vamos dizer assim, medo, muitas vezes, um temor que nós temos na nossa cultura da morte, né? Por que esse medo todo? Obviamente, pela questão da maneira com que se possa morrer, né? Obviamente, ninguém quer morrer de uma maneira trágica, ninguém quer morrer sentindo dor, sobretudo, né? Mas o que vai acontecer após essa morte, né? Que não deve acabar aqui, né? Nós mesmos nos questionamos. Não pode acabar aqui. Nós espíritas não sabemos, né? Mas tantos outros irmãos ficam se questionando. O que acontecerá após a minha morte? E o medo da morte, ele é gerado por essa incerteza. E por essa incerteza, sobretudo, na nossa cultura, a maioria de nós vemos da cultura católica, evangélica, protestante, enfim, de outras religiões, onde existe aquela imagem de céu e inferno,
que você é pecador, você já nasce com a marca do pecado, você vai para o inferno. E você vai passar uma vida toda lutando para não ir para o inferno, mas você vai, a chance é muito grande. Então é claro que quando se aproxima, ou quando se ventila a possibilidade da morte, existe aí um receio gigantesco, um medo muito grande, né? De que, será que eu vou para o inferno? Será que o inferno existe? Também no Livro dos Espíritos tem uma questão, a 942, né, que de outra maneira mais extensa, ele pergunta, né, se o segredo para a felicidade, né, para ser feliz nesse plano, já que nós estamos falando que nós estamos num planeta de provas e expiações, não é regeneração e nem de felicidade, nós estamos longe disso, mas ainda temos aqui provas e expiações, então é possível ser feliz, e o segredo para ser feliz aqui consiste em saber suportar a sua dor, então você suporta a sua dor, suportou a sua dor, você é feliz. Será que é essa a resposta? Será que é esse o segredo para ser feliz nesse plano? Né? Tal qual um professor diria para você. Se você está me dizendo que parte da sua resposta é que suportar a sua dor é um caminho, né? É um dos caminhos para o segredo da felicidade, sua resposta está meio correta. Se você está afirmando que é isso, então está completamente correta, completamente errada. Porque, na verdade, sim, meio correto, porque um caminho para a felicidade é eu saber suportar as minhas provas, as minhas dores, não murmurar por isso e seguir em frente. É claro, até aí está tudo certo. Mas felicidade completa dessa maneira eu não consigo. Como é que eu posso ser feliz? Tá, eu estou suportando as minhas provas, as minhas dores, só que eu sei que existe um irmão, existe uma irmã, né, em vários pontos da minha cidade, do meu estado, do país, do mundo, que está passando uma necessidade muito grande. A cada noite, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, me cubro, agradeço a Deus pela cama quente, limpa, pelo alimento que tomei antes de me deitar, eu me lembro que existem irmãos na rua, nesse instante, exatamente nesse instante, que não têm um travesseiro, que não têm alimentação. Como é que eu posso ser plenamente feliz, então, nesse plano? Não posso ser feliz nesse plano, plenamente feliz. Eu vou viver momentos de felicidade alternando, porque também as provas, as expiações vão acontecendo na minha vida. Mas ser completamente feliz, não. O nosso papel será esticar, obviamente, o máximo possível cada momento de felicidade, junto à família, junto aos seus, junto às pessoas amadas, junto a Deus. Né? Quanto mais eu conseguir esticar, eu quase vou ligar um desses momentos que se encerra no próximo, e por aí eu vou buscando a minha felicidade. Mas não posso ser completamente feliz nesse planeta enquanto houver um irmão passando a necessidade, porque tem, e tem para todo mundo, tem para todos eles, não deveria ter ninguém. Né? Essa é a nossa maior prova, é a maior prova que nós estamos passando aqui nesse planeta, né? Depois nós podemos falar um pouco também sobre o desgosto da vida que leva a muitos, né, infelizmente, ao suicídio, né? E aí vira um tema polêmico, como eu disse, né? Isso também já daria, poderíamos ter escrito ali um livro só falando sobre a morte das crianças e outros tantos só sobre esse suicídio, né? E quando a gente fala de suicídio, ele começa a ficar meio controverso, porque tem gente que fala, é porque é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, enfim. Isso é particular, é pessoal, eu digo a vocês. Eu entendo não se tratar de ato de coragem nem de fraqueza. Eu acho que não tenho o direito de julgar esse meu irmão. Esse momento dele, o que o levou a isso, não vejo a menor possibilidade de eu julgar. Só lamentar e rezar muito por ele. Esses dias eu li um texto da Clarice Lispector que fala muito bem sobre isso, né? Se vocês me permitirem. O texto dela diz assim: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde tropecei e levante-se, assim como eu fiz. E então, só aí poderá julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida
com as dores dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Ou seja, você pode supor que entende o que aconteceu com essa pessoa que teve essa infeliz iniciativa. Você pode supor, é por isso, é por aquilo, mas as dores não são iguais. Você só pode entender se você estiver calçando os sapatos dele. É o ângulo de vista dele, a dor é dele, as experiências, esse conjunto tão complexo que nós carregamos, você carrega, eu carrego, nós absolutamente não somos iguais, porque estamos vendo a vida de um ângulo diferente. O que dói em você pode não significar nada para mim. E, de repente, algo que significa nada para você é uma dor tremenda, dilacerante para mim. Então, não tem como eu julgar o que você está sentindo. Por isso, disse, no caso dos pais, da mãe, dos pais que tiveram a infelicidade de perder filhos, eu não sei a dor que você está sentindo. Porque o máximo que eu posso fazer é o exercício de empatia, de procurar me colocar no seu lugar. Só que é o meu mesmo lugar. Se isso tivesse acontecido comigo, mas eu não sei a sua experiência, por isso eu não sei o tamanho da sua dor. Só tenho a certeza que é gigantesca. Nada além disso. Mas, à luz da própria doutrina, o que a doutrina vem falar sobre suicídio, né? Não pode o homem dispor da vida. Só a Deus assiste esse direito. Então, dentro desse nosso livre-arbítrio, que tudo podemos fazer e arcar, obviamente, com as consequências das nossas escolhas, não está aí o suicídio, nós não podemos. É uma falta muito grave. Na verdade, poder, né, a pessoa pode, tá, ela consegue, faz, mas ela vai arcar, porque é uma falta, né, uma transgressão gigantesca para Deus. Só Deus assiste essa possibilidade de limitar uma vida, de encerrar uma vida, dizer quando ela começa e quando ela termina. Somente a Deus cabe isso. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei divina. Daí a dificuldade, daí essa falta tão grave, né? E de onde vem, né, tamanho desgosto, tamanha aflição dessa pessoa que parte por esse caminho, né? Obviamente pode vir aqui profissionais da área de saúde, da psiquiatria, da psicologia, enfim, que vão dar conceitos excelentes, né? Aliás, fica até a dica aí, trazer um profissional da área para nos dizer, né, o que acontece, né, patologicamente dentro disso. Mas entre as causas que nós pesquisamos, aí tem, obviamente, causas patológicas, né? Uma vida vazia, também outra causa, uma vida vazia, a vida dessa pessoa não tem sentido. Ela não encontrou ainda nenhum sentido para a vida dela. Né? Nada, em lugar algum. Né? Essa pessoa desenvolve aí trabalhos insignificantes, que não têm uma significância para a vida dela. Quantos vão trabalhar, têm um emprego, não têm um trabalho, vão lá, trabalham, é uma coisa mecânica, e outros acordam tão felizes que eu tenho um trabalho a ser realizado, eu consigo visualizar o que é que eu estou entregando para a sociedade. O meu trabalho contribui com o crescimento da sociedade, com o crescimento de alguém. Então eu consigo entender a significância do meu trabalho. Outra possibilidade também desse ato extremo, né, ociosidade. Não faz nada, nada quer. Muitas vezes a falta de fé, não tem fé em nada. Está aí o grande perigo, minha gente, o grande perigo dessa história de dizer assim, não apresento nenhuma religião ou nenhuma filosofia, não apresento, enfim, Deus para os meus filhos. Deixa eles crescerem e aí eles vão escolher o que eles quiserem. Está aí o grande perigo. Porque vai ficar um vazio esse tempo todo. E até lá acontece o quê? Né? Queremos Deus que não aconteça nada. Mas apresente Deus para o seu... apresente Deus para o seu filho, para a sua filha. Né? Outra causa também que aparece aqui do suicídio, né, para a gente, é a questão do orgulho e da vaidade. E esses são os mais terríveis, né, para o autor para quem cometeu, né, o suicídio, né? Se for motivo de orgulho, motivo de vaidade, né? Porque acaba sendo uma coisa para Deus, na visão de Deus, uma coisa muito banal, né? Não se acaba uma vida por orgulho ou por vaidade. Isso na visão de Deus. E nós, na doutrina espírita, né, nós sabemos que todos esses fatores ditos aí, né, a patologia, a vida vazia, trabalho sem significância, enfim, todos esses
são portas abertas para espíritos obsessores, né, que vai acabar incentivando, conduzindo a esse caminho, né, tão indesejado para todos nós, né? Ainda que tem que haver a coragem para suportar as agruras da vida. E também o peso das suas decisões, das suas ações, causa e efeito. Eu fiz, eu vou ter que pagar por isso, pagar, reparar isso, né? Não é pagar como castigo. Eu tenho que reparar, é lógico, é cristalino isso. Eu fiz, vai acontecer. Causa efeito. Eu tenho que ter coragem para isso. Quando eu disse lá atrás, né, que orgulho e vaidade é ruim para isso, que eu tenho que me despir desse orgulho, dessa vaidade. Errei, vou recomeçar. Ah, mas a sociedade vai dizer o quê? Esqueça a sociedade, viva a sua vida, a sua família. Se é rejeitado pela família, pelo erro cometido, sem a família, mas recomece. Recupere isso tudo, aproveite essa vida e conserte o máximo de coisas que você conseguir consertar e vá adiante. Evolua nesse plano ainda que seja mais um degrauzinho, mais um pouquinho, vamos evoluindo. Ainda, né, no caso do suicídio, responde na espiritualidade, responde para Deus quem comete esse suicídio, obviamente, quem favorece ou causou esse suicídio, né, ou quem podendo evitar não fez. Eu poderia evitar, eu percebo que um amigo, um conhecido, enfim, alguém anda meio estranho, está fora do seu eixo. Eu tenho que procurar auxiliar, se eu tenho essa liberdade de me aproximar. Se não tenho, procurar alguém que seja amigo dessa pessoa e transmitir essa preocupação, um parente, quem sabe, né? Mas não deixar acontecer depois. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Sabia? Vai responder por isso. Proporcionalmente, mas vai responder por isso. Temos que cuidar uns dos outros. Né? Muitas vezes eu consigo saber a vida de um artista, de um BBB, o que está acontecendo, tudo, mas não percebo o que está acontecendo uma pessoa ao meu lado, um filho, uma filha, esposa, e um irmão, enfim. Alguém que anda, né, triste, cabisbaixo, que anda preocupado, e eu não me preocupo com a dor dessa pessoa, mas sei tudo da vida do artista. Que mundo que nós estamos desenhando? Que mundo? Existe uma psiquiatra suíço-americana chamada Elizabeth Clubian, né? Clubian-Ross, que ela escreveu sobre sobre as fases, né? Quais são os estágios que se passa quando acontece a morte. E aí serve para todas elas. Estamos falando da criança, estamos falando do suicídio, estamos falando de outros tipos de morte, né? Porque muitas vezes o suicida ele o faz para evitar a vergonha da família. Obviamente que ele vai responder por isso, né? Obviamente que ele vai. E vai responder também porque não só ele está tentando encobrir a dor e a vergonha dele, não está encobrindo a vergonha da família, mas está criando um problema muito maior para a família, para os que ficam. Que ruim vai estar não quem vai, mas quem fica. No caso do suicida, sim, ele vai para um lugar muito ruim, né? Mas muito ruim fica quem fica também, né? Quem fica numa situação muito ruim também. E essa psiquiatra ela vem escrever, né, desses 5 estágios do luto, né? E ela fala que o primeiro estágio é o estágio da negação e do isolamento, né? Então, a pessoa que está vivendo esse luto, né? Primeira coisa, ela nega, ela quer um para-choque. Não, isso não é verdade. Isso não existe. E normalmente a gente vê muitas pessoas fazendo isso, assim, através de uma preocupação excessiva com o próprio enterro, né? E aí fica se pegando a detalhes, qual serão as flores. Peraí, mas você não deveria estar cuidando disso. Você deveria estar, sim, sentindo o seu luto, sentindo a sua dor. Mas nada mais é que o primeiro estágio, o estágio da negação, né? Nega e não, eu tenho os afazeres, ou se isola, né? O segundo estágio, essa psiquiatra, ela diz que é a raiva. Então passa por aquele momento de raiva, ela começa a sentir raiva de tudo, né? Sente a raiva das pessoas, começa a procurar quais são os culpados, quando na verdade muitas vezes nem existe culpado, né? E passa para o terceiro estágio, que é o estágio da barganha. E esse nós sabemos muito bem, porque é quando normalmente se procura a doutrina, se procura uma igreja, uma religião, enfim. A barganha que eu digo é que ele vem
eu prometo ter uma vida reta, eu prometo fazer aquilo. Ele quer fazer tudo que ele não fez uma vida toda de uma vez só, em troca do consolo, em troca do conforto, né, por essa dor gigantesca, né, que o assola, né? E passa por, se conseguir superar essa, passa para o quarto estágio, que é o estágio da depressão. E começa, né, uma fase extremamente perigosa também, né, que os nossos amigos aí da área da saúde bem sabem, né, a preocupação que todos temos que ter com isso, né? Depressão não é frescura, né? Como já ouvi muita gente dizer antigamente, sobretudo, né? É sério, é muito sério e assim tem que ser tratado, né? E passa, enfim, se superado esse, passa para o quinto estágio, que é o estágio da aceitação, né? E aí aceita e compreende que a vida aqui continua, né? Que aqui os problemas nossos também amanhã cedo vão acontecer e eu tenho que estar de pé para tratar com eles e tudo mais, enfim. Começa a aceitar um pouco mais. Não digo que esqueça, não digo que não sentiu mais nada, mas uh, ainda o livro dos Espíritos nos diz que é uma loucura para o suicida, né, matar-se para chegar mais rápido na vida, numa vida melhor. Porque a gente sabe das colônias espirituais, nós sabemos da vida espiritual, que é uma vida melhor, é uma vida verdadeira, né? Então o que eu faço? Eu me mato para chegar o mais rápido possível lá. Lê do engano. Estou indo para cada vez mais distante daquilo que eu quero. Para eu chegar mais próximo dessa vida que eu quero no plano espiritual, eu devo sim ficar aqui, viver cada segundo plenamente, dando sempre o meu melhor, para ser merecedor desse processo evolutivo e alcançar o local que eu quero alcançar, né? Também foi perguntado pelos espíritos, né, quem entrega a vida, né, em favor do outro, né? Então essa pessoa entregou a vida em favor do outro, né? E a espiritualidade não responde, né, que esse é um ato muitas vezes de caridade, mas que depende muito da intenção de quem deu a vida pelo outro, né? Obviamente, nós sabemos que no plano espiritual essa máscara social cai e todas as minhas intenções, todas aquelas segundas intenções que eu tenho, são cristalinas para a espiritualidade elevada. Eles sabem, né, o porquê que eu fiz aquilo, né? É como a mãe, é como um pai, né, que diante de uma doença e já sem nenhuma outra fonte, sem nenhum outro recurso, tem o dinheiro, tem os recursos financeiros. Compro o medicamento para a minha saúde ou compro alimento para os meus filhos? Então, de certa maneira, se ele faz a opção do alimento para os filhos, de certa maneira, ele está cometendo aí um suicídio involuntário ou indireto, vamos dizer assim, né? Ele sabia que o resultado seria esse, ele sabia que ele iria morrer. Mas qual é a intenção que corre no coração dele, né? Partindo para o plano espiritual, obviamente está bem cristalino ali essa caridade, essa generosidade, esse ato extremo de amor e tantos outros aí que nós podemos elencar sobre o tema, né? Também vemos aí, né, quem se entrega a paixões, né, que leva à morte, né? Paixões, eu digo, vícios, outros que querem correr, né, vai tirar racha e acaba falecendo, né? Isso é um suicídio também, né? Obviamente que ele não queria aquele resultado da morte, só que ele sabia que aquele resultado da morte era bem possível ali, né? Então, a espiritualidade chama isso de um suicídio moral, né? Ele fala ainda, né, que nesse caso específico das paixões, comete dupla falta, né? A falta de coragem, né, de encarar a vida e resolver o que tinha que ser resolvido, e também a bestialidade no sentido de que atitude animal que uma paixão te avassala de maneira que você comete uma besteira dessa, né? A espiritualidade assim nos explica, né? Também perguntar para a espiritualidade, né? Aí nós falamos já no livro dos Espíritos, né? Se tirar a própria vida, né? Mesmo que esteja na iminência da morte, a pessoa está numa situação que ele vai morrer, ou pelo menos ele tem, né, nele essa sensação, essa certeza que vai morrer. Então ele abreviar alguns minutos para não sofrer tanto, isso é lícito diante dos olhos de Deus? Ele responde que não é lícito, né? Porque quem disse que ele realmente iria morrer? Quem disse que no último instante não acudiria à providência divina? Né? Então, por que tirar a vida? Espere a vida, espere se esvaziar, se tiver que esvaziar, né?
ou ela não vai esvaziar, depende, tudo depende da vontade de Deus, dos planos de Deus e não da minha vontade, dos meus planos. Ou então nos romances aí também que nós vemos, né? A pessoa amada morreu, também vou me matar para encontrá-la na eternidade. Vai para o lado absolutamente contrário, não vai encontrar. Vai para o vale dos suicidas, vai passar outras dificuldades. Pelo contrário, colocou-se muito mais distante dessa pessoa tão amada. Né? É isso que a espiritualidade nos diz. E para terminar esse tema aqui do suicídio, quais são as consequências? Né? A espiritualidade nos diz que não são todos iguais, as consequências não acontecem igualmente em todos os casos. Né? O que acontece, sim, em todos os casos, é o desapontamento do espírito desencarnado, né? Que cometeu suicídio. Desapontamento porque ele acha que com a morte vai acabar a dor, ela não acaba. Né? Ele acha que com o suicídio ele vai estar próximo daquela pessoa amada. Não vai estar mais distante. Enfim, o desapontamento é uma máxima, isso sempre vai acontecer. E eles nos dizem algumas outras possíveis consequências, né? Que alguns desses, né, espiam sua falta imediatamente, né? Imediatamente começa a sofrer uma expiação no plano espiritual. Outros ainda vão voltar a existir, né? Imediatamente vai reencarnar e vai começar uma prova numa vida pior ainda do que aquela que ele estava. Se ele não teve coragem para terminar aquela, ele vai voltar para uma outra em dificuldades daquela natureza e ainda pior. Outra coisa que acontece com ele é o prolongamento daquela perturbação espiritual. Quando acontece isso, a gente vê muito nos livros de André Luiz, né? Ele pesquisa muito sobre isso na espiritualidade e nos passa através dos livros, né? Que aquela perturbação mental quando acontece o desencarne, obviamente que o espírito fica atordoado, ele não sabe o que está acontecendo, é tudo confuso, é tudo, enfim, parece um pesadelo, é uma mistura entre pesadelo ou quem está saindo de uma anestesia geral, né? Fica totalmente perdido. Mas isso tem um tempo, ele dura certo tempo, obviamente, dependendo da evolução moral e espiritual que ele teve aqui nesse plano. Quando ele passa, pode demorar mais, pode demorar menos. No caso do suicida, isso vai prolongar muito mais tempo. Né? Essa confusão mental vai ser muito maior, essa confusão espiritual vai ser muito maior. Né? Desculpe. Uma outra coisa que persiste, né, vai persistir, vai prolongar, né, a quebra dos laços. Quando acontece, também André Luiz explica isso, quando acontece nosso desencarne, existem conexões que é desligado do corpo físico com o perispírito. Então, obviamente, existe todo um planejamento, somos assistidos por irmãos da espiritualidade que vêm preparar isso e vai desligando à medida, né, que as coisas vão acontecendo, vai evoluindo, né, a liberação para esse desencarne. No caso de um suicida, que isso acontece repentinamente, na verdade, a morte acontece repentinamente, mas o desenlace dessas conexões não acontecem. Elas são mais demoradas. E um dos efeitos mais danosos da não desconexão, né, desses dispositivos é que ele, espírito, passa a sentir as angústias, as dores e o que está acontecendo com o corpo inerte que ficou lá, que ora está sendo sepultado, que ora está sendo dissolvido pelos vermes, enfim, né? Ele vai passar a sentir essas sensações terríveis, né? Então, absolutamente é uma coisa muito pesada, né? E por isso Deus deixa bem claro que isso não é aceito. Somente a Deus cabe o momento da morte. Não nos cabe jamais abreviar de qualquer sorte esse tempo aqui, né? E por fim, pelas as encarnações coletivas, né? Que nós já vimos também em outras palestras, brilhantemente, né? Mas de uma maneira muito resumida, né? Elas são necessárias, elas vão acontecer sempre. Elas servem para a evolução nossa e para a evolução do planeta. Muitas vezes o planeta está marcando passos sem sair do lugar. Então precisa acontecer coisas gigantescas, como está acontecendo nesse instante, na esperança que nós, seres humanos, né, evoluamos em relação a isso. Para muitos de nós, graças a Deus, nós percebemos que falta faz a minha família, que medo eu tenho, sim, de perder a minha família. Então eu tenho que viver melhor, eu tenho que
amar mais, eu tenho que dizer mais, eu tenho que demonstrar, sobretudo, mais. Não tenho que viver plenamente, porque isso daqui vai acabar. E essas catástrofes, essas coletividades, vamos dizer assim, elas acontecem justamente para o nosso avanço. E ela também mostra qual é a nossa fraqueza humana. Muitas vezes já estamos achando, simbolicamente, como lá no Velho Testamento, simbolicamente, a Torre de Babel. E para nós a humanidade aqui se achando muito acima de tudo. E vem uma coisa minúscula, não perceptível ao olho nu, e mostra a nossa fraqueza. Isso é necessário para a nossa evolução, para a evolução do nosso planeta. E, sobretudo, nessas coletividades que acontecem, muitas vezes elas podem ser evitadas por nós mesmos e nós não evitamos. Então, obviamente, né, pagamos a conta. Porque vai acontecer. Podemos evitar. Se nós não evitamos, algumas não podemos, outras podemos. Se não evitamos o que é evitável, nós vamos sofrer as consequências por isso. E por fim, isso acontece, como eu disse, porque é um planeta de provas e expiações, o planeta está passando e vai passar por isso. Ok? É uma pincelada muito rápida, mas eu quero terminar com uma historinha que eu vi no Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, né? Uma história chamada Joias Devolvidas. Obviamente, a maioria de vocês deve ter ouvido, mas me permitam, né? De uma história do folclore árabe, vamos dizer assim, né, que conta a história de um rabi, né, que tem a família, ele, a esposa e 2 filhos moços, né. Obviamente ele ama essa família, ele preserva essa família, mas um dia ele tem que viajar, fazer uma viagem longa, né, deixa a esposa e 2 filhos e vai viajar, né. Mas, por infelicidade, na ausência dele, os filhos sofrem um acidente e falecem, os 2 filhos dele. E a esposa, obviamente, tomada de dor, mas preocupada com as providências e preocupada o que diria ela para o marido quando ele voltasse de ter perdido os 2 filhos, sabendo sobretudo que o marido era cardíaco e poderia ter um problema seríssimo, né? Quando recebesse essa notícia, né? E ela rezou muito, pediu a Deus sabedoria para dizer o que tinha que dizer da melhor maneira. Passado dias, o marido voltou. Quando o marido chegou, logo perguntou pelos filhos e a esposa disse: não, deixa as crianças, vamos nós conversar primeiro, eu tenho um problema muito sério que eu preciso resolver com você. Né? E o marido ficou preocupado, né? O que poderia ser de tão mais importante, né? E sentou com a esposa contou para ele, disse ela, que na sua ausência, um amigo nosso, meu marido, esteve aqui e deixou 2 joias muito, muito valiosas. Só que acontece que agora ele vai voltar e ele quer essas joias de volta. E eu não quero entregar, porque eu me apeguei a essas joias. Né? E o marido fica espantado. Né? Diz ele: mulher, você nunca foi vaidosa a esse ponto, né? O que acontece com você nesse instante? Vamos lá, eu vou te ajudar a devolver essas joias para ele. E ela segura na mão do esposo e diz: ele já veio pegar. E na verdade, as joias são nossos 2 filhos. E o marido compreendeu o que tinha acontecido, perderam os 2 filhos, os 2 juntos, né, choram grossas lágrimas de dor, né, natural nos pais, né, e compreendem que os nossos entes, não só os nossos filhos, nossos pais, os nossos irmãos, nossos avós, enfim, são joias raras que Deus entrega aos nossos cuidados, aos nossos carinhos. Nós temos que lapidar essas joias, mas nós teremos que devolver, inevitavelmente, a Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos devolver a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, passado do horário, vamos aprender a falar mais com a nossa família sobre a morte, de uma maneira mais leve. Vai acontecer com todos nós, mas aprenda, sobretudo, a trabalhar isso dentro do seu coração. É aquela certeza, não é fé, é a certeza do que vai acontecer no plano espiritual. Eu entrego simplesmente nas mãos de Deus. Dessa maneira, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, pedir desculpa pelo horário, tá? Passar para a Sheila. Roberto, muito obrigada. Que palestra maravilhosa, viu? Nesse momento que todos estão passando já há 1 ano, né?
Tem até alguns comentários aí depois para você dar uma lidinha. E muito boa a palestra. Nós só temos a agradecer. As portas estão sempre abertas, viu, para você. Muito obrigada. Eu que te agradeço a todos os irmãos, agradeço pela oportunidade de ocupar esse espaço tão precioso para vocês. Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa prece. Então, com o pensamento no nosso Mestre Jesus e agradecendo toda a espiritualidade que esteve presente conosco, vamos agradecer este momento tão precioso, de belas palavras. Vamos agradecer a nossa existência, é uma grande oportunidade de evolução para cada um de nós. E como disse o nosso irmão Roberto, que nós possamos fazer dessa oportunidade um momento, né, precioso de amor, de valorização da família, que nós possamos seguir nos caminhos de Cristo, que é sempre baseado no amor e na prática da caridade, e que, envoltos de todo esse amor, essa luz, nós possamos continuar nessa jornada, olhando pelo próximo, né, e cuidando dessas joias, como ele disse, e que nós possamos, durante toda a nossa semana, seguir com as influências dos bons espíritos. Agradecemos a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nós consigamos caminhar juntos, em paz e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos, viu, ao nosso espaço, e que vocês tenham uma excelente semana. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente. Boa noite, Roberto. Muito obrigada, viu, pela sua companhia e pelas suas palavras. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.